bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Flávia Yoshimura e hoje a gente vai falar sobre o medo, como se libertar do medo. E o que é esse medo? O que ele está querendo nos dizer? Como que a gente pode avançar sem se sentir paralisado pelo medo? Eu vou trazer aqui alguns casos e exemplos, casos reais de como, de pessoas que eu atendi e também na minha própria vida, de como a gente pode vencer esse medo, e encontrar o que é que ele está querendo nos dizer. Existem basicamente duas emoções motivadoras na nossa vida. Uma delas é o amor, quando você está se sentindo movido pelo amor na vida, e é uma das frequências mais altas, é a mais alta, vibração, e também o medo, que é uma das mais baixas. Então, às vezes o medo é o que nos coloca em certo movimento, então, não vou seguir aqui nesse caminho, vou me motivar nesse caminho, porque eu tenho medo que determinada questão aconteça. E é interessante a gente começar a compreender o medo, porque ele tem, é um lado que é essencial para a nossa sobrevivência, então não é algo que a gente vai extinguir o medo na nossa vida, no sentido de, ele foi crucial no nosso processo de evolução como ser humano. Então, por exemplo, imagina ali na época das cavernas, aquele humano ele tinha, o medo do tigre, e foi passando de geração para geração essa programação, essa mensagem de que, olha, você tem que ter cuidado, porque o tigre está ali à sua espera. Ele existe, todo um ambiente que você tem que estar ciente para sobreviver, para perpetuação da espécie. Só que existem programações que a gente não precisa mais e que a gente pode escolher. Muitos desses medos podem ser transmitidos de geração para geração. Então, isso é muito comum. Então, determinada pessoa que tinha o mesmo medo assim na família, e traz mãe, pai, enfim, geração para geração, o mesmo medo, o mesmo sentimento. Então você pode, no seu subconsciente, começar a olhar para isso e transmutar. E como que a gente faz isso? Primeiro de tudo é você ter consciência de que o medo, a forma como ele está sendo apresentada para você, nessa mente consciente que tem só consciência de 5%, ali ele está sendo apresentado, ele não é um medo real. Ele é só a forma que aquilo, determinada memória, está sendo apresentada para você. Tá? Então imagina assim, aquele topo do iceberg, é aquilo que você consegue ver. Lá no fundo existem outras coisas que não estão sendo mostradas realmente. Eu vou trazer os exemplos aqui, vocês vão entender melhor o que é que eu estou querendo dizer com isso. Então, primeiro de tudo é saber que aquele medo, ele não é um medo que é o seu verdadeiro medo. Então, só agir nele, só agir nesse medo que você tem consciência não resolve a questão. Você tem que começar a buscar, a mergulhar dentro de você. Aí vem todo esse processo do autoconhecimento. Mergulhar dentro de você, no seu subconsciente, para você reconhecer e encontrar o medo real. Porque quando você atua nesse medo real, o medo ele pode se desfazer. Quando você compreende esse medo real, quando você ressignifica as memórias envoltas nesse medo real, o medo antigo, o medo ali, que se apresentava, ele não tem mais necessidade de existir quando você resolve o medo real, que está nesse subconsciente, tá? Então, como que a gente faz isso? Como que eu mergulho nesse medo, e consigo encontrar esse medo real? Vou trazer, por exemplo, o exemplo de quando
tive uma paciente e ela me permitiu compartilhar, né, o caso dela, que ela tinha medo de dirigir. E foi muito engraçado porque na época também eu trabalhei o meu medo de dirigir, que também vou explicar aqui. Mas o caso dela foi bem interessante. A gente começou, né, ela já tinha feito alguns processos, né, de terapia, e ela estava novamente sem conseguir dirigir, com medo, né, o mesmo medo, o receio, mas ela queria, né, dirigir, e ela queria comprar um carro. E aí a gente fez o processo de manifestação daquele carro e também de limpeza daquele medo. Quando a gente começou a sessão, né, a gente começou a voltar, né, nesse medo, né? O que é que pode acontecer? O que poderia acontecer? Qual o pior que poderia acontecer se você estiver dirigindo, né? Então se coloca naquela situação, enfrente o seu medo. Qual que é o pior que pode acontecer se eu estiver dirigindo? Enfim, qual seja o seu medo, né? E aí a gente começou, no caso dela, a gente começou a entrar, a voltar, né, se colocar nesse lugar do medo. Então, você ir ali o mais fundo que você puder no medo. E aí o que acontece? O que acontece se você estiver dirigindo, enfrentar o seu medo? E aí vinha, né, por exemplo, o carro morrer, né? Mas e aí o que acontece? Se o carro morrer, as pessoas vão rir de mim, né? Eu vou me sentir humilhada, né? E aí ela começou a trazer, né, muito desses sentimentos que ela guardava ali, dessa historinha, né, do medo, né? Então, o carro vai morrer, as pessoas vão rir de mim, eu vou me sentir fracassada, eu vou me sentir envergonhada. E aí eu perguntei para ela, né, quando foi a primeira vez que você sentiu isso? Você sentiu esse fracasso? Você sentiu essa humilhação? E ela trouxe a vez que ela dirigia, né, um momento que ela chegou a dirigir e ela estava no carro com um namorado, ela estava com as amigas e o carro morreu, algo aconteceu ali e todo mundo caiu na gargalhada, né? E aquilo foi assim uma dor muito grande para ela, naquele momento. Foi o que ela registrou, né? As pessoas que ela tinha ali mais próximas, as pessoas que ela mais confiava, o namorado dela, rindo daquela situação, ridicularizando ela. Então foi isso que ela registrou. Né? E o maior medo dela, na verdade, era aquele medo do fracasso, era aquele medo de reviver aquela mesma situação e, né, com o atual marido dela, com a família do marido. Então ela queria poder dirigir para ir visitar a família, enfim, seguir a rota que ela tinha muita dificuldade de realizar. Então, a partir do momento que a gente trabalhou essa memória, né, começar a ressignificar isso, trazer os aprendizados que aquele momento estava trazendo para ela, né? Quais eram os aprendizados que ela queria trazer com aquela situação, o que ela aprendeu daquela situação. E começar a olhar aquela situação por meio desse amor incondicional, né? Sem julgamento, né? Aprendi que não podia confiar no meu namorado, né? Não é assim. Então a gente começa a trazer esses aprendizados e a perdoar aquele momento. Se perdoar, tudo bem errar, né? Tá tudo bem limpar os ressentimentos que você guarda daquela memória, né? Daquelas pessoas, de você mesmo, né? De se sentir um fracasso, né? De se sentir fracassada, que realmente você fracassou. Você deixou morrer o carro, né? E foi humilhada por isso, né? E as pessoas riram de você. Então, quando você começa a limpar essas memórias que estão no nosso subconsciente, a perdoar,
a liberar aquela energia do medo, né, de esse medo de repetir aquele mesmo passado, aquela mesma memória, tá? E aí, a partir do momento que você faz isso e começa a trazer, né, essa visão de uma forma ampliada e mais elevada, aquele medo já não faz mais sentido. Nesse caso, ela também manifestou, a gente fez um processo de manifestação de um carro. Então, a gente entrou, né, fez todo o processo de manifestação, esse carro chegou, né, bem melhor do que ela esperava, também com preço super bom, e ela comprou o carro. Então, imagina, se às vezes ela tá mantendo esse medo do carro, nem o carro de dirigir, ela não vai manifestar o carro ideal para ela. Né? Por quê? Porque ela está se protegendo. Então, o subconsciente dela não vai deixar, né, que o carro chegue, porque como assim eu vou estar dirigindo, né? Eu vou estar vivendo, vou me pôr nesse risco, nesse medo do fracasso. Você baixa a resistência, você baixa os medos, né, que te impedem de criar o que você deseja criar na sua vida, manifestar, atrair. Né? Ela me manda uma mensagem, depois da nossa sessão, ela me manda uma mensagem 6 dias depois, falando: Flávia, comprei o carro. Comprei o carro, fiz o test drive, dirigi sem medo nenhum. Tá tudo certo, muito obrigada. Aí logo depois, eu acho que foram 2 semanas depois, quando ela realmente pegou o carro, né, que tinha aí um tempo para ela pegar o carro do antigo dono, ela: Flávia, tô dirigindo, muito obrigada. Aí depois de novo ela me mandou mensagem, fiquei super, super feliz, porque realmente, né, aquilo já foi. Tudo tá nesse mental, né, nas coisas que a gente tá guardando desse passado. Um outro exemplo é o meu, né, onde eu tinha medo de dirigir, então eu fui olhar para isso porque chegou um momento onde eu realmente precisava dirigir. Eu estava numa cidade, no litoral, com o carro na garagem, morando, estava sozinha, eu precisava dirigir. Né? Ia passar um período sozinha e eu precisava dirigir, não tinha como não dirigir. Falei, chegou aquele momento que chega assim para você olhar para aquele medo. Né? Antes eu morava em São Paulo, nunca precisei dirigir, né? Até que o acidente foi no litoral também. E quando chegou esse momento de dirigir, eu falei, ué, o que é que eu tô guardando, né? O que é que eu tô guardando? Porque uma coisa que aconteceu foi que eu tava nos Estados Unidos e um amigo tinha alugado o carro. Ele falou, ele trabalhava durante a semana e ele falou, Flávia, pega o carro, eu coloquei o seguro no seu nome, vai passear. Perto de Los Angeles. Ele falou, vai pra cidade, pega o carro, vai passear. Gente, não. E aí eu até testei, eu tentei. Naquele momento que eu peguei o carro, fui entrar na avenida, o coração, ó, eu acho que eu nem fui. E aí eu comecei a falar, uau, Flávia, o que está acontecendo? Então, nesses momentos, você se pergunta, o que está acontecendo? Né? Conversa com você mesmo, para se compreender. É como se você fosse o seu melhor amigo ali, né? Você tem que ser o seu melhor amigo. Você quer, Flávia, o que é que está acontecendo? Né? Por que você está sentindo isso? E aquele momento, não foi um momento, assim, para eu dirigir, enfim. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Poxa, eu tava com uma super oportunidade de estar dirigindo, passeando, né? Aproveitando ali e eu não conseguia por causa desse medo. Eu falei, opa. Aí logo depois eu tava na cidade, enfim, com o carro e falei, é agora. E aí eu fui olhar para isso, né? Foi um alto processo, né, de terapia, digamos assim, né? De você entrar e investigar isso dentro de você. Né? Isso é algo que você aprende. E eu fiz isso com o processo do Theta Healing. É algo que ensino também nos cursos, enfim, é algo que você começa a se trabalhar naquela situação e olhar para isso. Né? E eu comecei a olhar, né? Olhar para o acidente,
olhar o que é que estava me bloqueando de voltar a dirigir. E eu via quanto eu ainda não tinha me perdoado pelo acidente. Eu achava um risco para mim e para os outros, né? Eu estar dirigindo, porque eu não conseguia me perdoar pelo acidente, porque foi assim muito traumático. Eu estava dirigindo e assim, por uma distração muito boba, acho que fui mudar a música, sabe, do celular. E aí, ó, desviei, tava assim, 40 por hora na avenida, vazia. E aí eu bati num carro que tava encostado, parado. Assim, gente, eu não consegui me perdoar por aquilo. Porque foi muito bobo, né? E aí eu bati o carro, rodei com o carro, derrubei duas motos, tudo isso parado, e quase fui para um poste. E foi assim, tinha um cara que estava encostado no carro, né? E ele, assim, com a batida no carro, ele caiu, né? Ele não, graças a Deus, ele não tá, eu não peguei, né? Ele, assim, mas aquilo foi muito traumático quando eu soube que tinha alguém envolvido, assim, tudo que eu não queria ouvir era que eu tinha matado alguém, né? Então, foi muito chocante, por algo que foi, eu me julgava, assim, super fútil, né? Fui trocar uma música super irresponsável, né, da minha parte. E era algo que eu não tinha conseguido me perdoar, né, por aquele erro, né? Por ter cometido aquilo. Então, foi um processo de auto-perdão, quando eu vi que ali eu tinha que me perdoar, né? Para eu poder avançar, para eu poder dirigir de novo, né? Que tudo bem, Flávia, eu te perdoo pelo que aconteceu. Eu te amo, eu sinto muito pelo que aconteceu, né? E quais foram os aprendizados que eu trouxe daquele acidente, daquele momento, né? E quando você começa, e aí a partir disso, né, eu voltei a dirigir. A partir disso, tudo foi leve, eu não tive mais aquele ataque no coração de estar dirigindo, né, porque eu tinha me perdoado, eu tinha conseguido olhar aquilo que estava ali guardado naquela memória ainda do acidente, certo? Então, quando você começa a aprender a utilizar isso na sua vida, no seu dia a dia, você começa a compreender os medos que você tem, né, e como às vezes algo muito simples, um perdão, um auto-perdão pode, né, liberar esse bloqueio, tá? Porque você está olhando para o medo real, né, daquela questão, e não só para o sintoma, tá? Da forma como aquilo está se apresentando para você. Tem um outro exemplo interessante, que era o meu pavor de sapo. Pavor, eu tinha pavor de sapo, desde criança. E eu nunca consegui compreender por que é que aquele medo, né, ainda existe. Por que eu tinha aquele medo, aquele pavor de sapo? E foi durante um curso de Theta Healing, né, onde eu estava me formando como instrutora. Que sabe quando naquele momento você já viu todos os medos possíveis? E você fala assim, o que é que eu vou trabalhar em mim, né? A gente trabalha muito em si. E aí eu falei assim, eu vou olhar para esse medo de sapo. Só que eu quase que não fiz, gente, para você ver como que é resistência. A gente não quer olhar para isso, né? Eu quase que não fiz, foi uma das sessões mais desafiadoras que eu já tive. E porque dentro de mim eu não queria olhar para isso, né? Mas aí a mente consciente falou, vai, Flávia, vamos trabalhar isso, vai. E foi muito desafiador. E eu comecei a voltar às memórias de infância, onde aquilo acontecia, esse medo do sapo acontecia, né? E foi tão desafiador porque você enfrentar esse medo na sua mente, sabe? Eu ver o sapo na minha mente, assim, sabe? Isso era. Eu me mexia, era um negócio assim que a sessão foi muito desafiadora para mim. Foi, como eu disse, foi uma das mais desafiadoras que eu já passei.
E aí eu comecei a ver, né, durante a sessão, assim, compreender o que é que aquele medo estava querendo me dizer, né? Qual era o benefício que ele estava me trazendo. Né? Muitas vezes o medo, ele carrega um benefício. Você manter o medo, ele está te trazendo um benefício. Então é importante olhar para isso. E aí eu comecei a observar que aquele medo, né, voltando ali para a infância, para minha infância, voltando naqueles momentos onde aquele medo estava acontecendo, né, quando você começa a observar e voltar, né, vivenciar esse medo, ver qual que é o pior que pode acontecer, se colocar nesse medo real. Então você quer sair desse medo, o medo de sapo, para qual que é o medo real? Né? Porque o medo de sapo é só a forma como aquilo está se apresentando. Não é necessariamente o medo de sapo, ou, sabe, o medo de água, o medo de, enfim. Você tem que buscar a raiz daquela questão, que está, né, você pode ver que está nesses 4 níveis, né, que a gente fala, nível primário, genético, histórico, de alma. Ele pode estar ali nesses 4 níveis. Tem um outro vídeo, se você quiser buscar e compreender um pouco mais sobre esses 4 níveis de crença, você pode achar aqui no YouTube. E aí, quando eu comecei a voltar para tudo isso e compreender que aquele meu medo de sapo, na verdade, né, era o medo de não ser vista. Então eu comecei a ver os momentos onde aquilo acontecia. Minha mãe tinha escola, né, tinha uma escola no Japão, e quando criança tinha que, né, a percepção daquela criança era que eu tinha que dividir a minha mãe com todos os alunos. E ali vinha aquele medo de eu não ser vista, né, porque a última pessoa ali que ela ia depois, né, ver era eu, né, porque ela tinha ali a responsabilidade perante toda a escola. Né? E, aquela criança entendia, né, que ela não seria vista. Então a forma dela ser vista foi o quê? O medo de sapo. No Japão tem muito arrozal, né? Geralmente tem a cidade, assim, bem no centro, né, que não tem, mas assim aos redores, os bairros, você encontra muitos arrozais, né? E no verão tem muito pererequinha, assim, sabe, sapinho. E aí eu comecei a desenvolver, né, esse medo, esse pânico, esse pavor de sapo. E eu comecei a ver ali quando criança, quando no início aquilo não era tão grande. Não era só, né, um bichinho. Eu lembro, né, de virem me mostrarem e tá tudo bem, né, ver o sapinho, o pererequinho ali na mão de alguém, enfim. Eu lembro e aí eu lembro quando eu tava em outra escola, que não era da minha mãe. E aí depois eu comecei a ver como aquilo, né, aquela coisa pequenininha se tornou algo grande, gigantesco para mim, como um pavor, né, que aquela criança cultivou inconscientemente, né, porque inconscientemente ela compreendeu que, bom, essa é uma estratégia de eu ter atenção. Então, quando eu grito, né, quando eu grito de medo e corro, enfim, eu chamo a atenção da minha mãe, dos professores, dos alunos, enfim. E eu recebo essa atenção. Eu me protejo, né? O benefício é esse, sim, eu vou ser vista, né? Eu vou ser ouvida. E eu comecei a ver como em outras situações, depois de grande, esse mesmo medo me trazia atenção. Então eu lembro uma vez, no escritório, gente, num lugar assim, bem sério, né? No mercado financeiro, apareceu assim na tela do meu computador um sapo, né, uma perereca. E eu, num susto, gritei, né, no meio do escritório. E todo mundo, nossa, o que aconteceu? Sabe? Tipo, ai, que engraçadinha, a Flávia tem medo de sapo, sabe? Tipo, eu recebia atenção, né, por causa desse medo que eu mantinha. Teve uma vez, por exemplo, num evento, num curso, minha amiga falou, né, alguma coisa no sapo, eu dei um berro. Porque na minha cabeça eu vi aquela imagem, né, aquela imagem que veio pra mim, eu
expressava. Então tinha muito essa expressão pela voz, né, de gritar, né, e era algo inconsciente, assim, puf, saía. Então hoje em dia, né, depois que eu comecei a olhar para isso, eu já não grito, eu não tenho esse pavor mais, até que depois eu tive a oportunidade de enfrentar isso realmente e ver que já não mentia mais isso, né, porque aquela necessidade de chamar a atenção, de gritar, já não existia mais, né? Então aquilo cessou, eu não preciso mais. Eu comecei até a achar bonitinho, né? Gente, eu não conseguia nem, por exemplo, ver imagem. Sabe quando aparece no Instagram a imagem do sapo ali? Eu não conseguia ver isso, né? Eu gritava, né? Dava assim um ataque, um pânico mesmo, de ver a imagem de um sapo, mesmo que numa foto. Né? Quando criança, na escola, por exemplo, eles teve uma vez que colocaram uma imagem no meu armário, sabe? E eu consegui a atenção das pessoas, né? Nesse inconsciente, então era uma forma de eu me tornar vista. Né? E quando você começa a compreender isso, já não tem mais necessidade. Na verdade, foi um desafio para o meu ego, né? Reconhecer que o meu medo de sapo era o medo de não ser vista, né? Que era uma forma, uma estratégia do meu inconsciente de chamar a atenção. Né? Isso é o mais desafiador, né? Eu aceitar, foi difícil, mas aí quando a gente começa a compreender esses sistemas, esses mecanismos na nossa mente, a gente começa a lidar com tudo isso e não precisa mais vivenciar aquilo que é desagradável pra gente, né? Porque tinha medo, né? Tinha pânico e isso já não precisa mais existir. Um outro exemplo de como as crenças genéticas podem estar também influenciando nas decisões da nossa vida e em relação ao medo, eu nunca quis ir para os Estados Unidos. Nunca. Assim, era algo que nunca. Que, assim, as pessoas falavam dos Estados Unidos. Tô indo viajar, né? Fui para os Estados Unidos. Eu, na minha mente, falava, nossa, gente, tanto lugar melhor para ir. Tanta coisa melhor para fazer. E eu, dentro de mim, eu não conseguia aceitar muito bem, assim, os Estados Unidos. Eu tinha uma crença aí contra os Estados Unidos. E muito engraçado, porque eu comecei a sentir no meu coração de ir para os Estados Unidos. Só que o meu mental, né, colocava diversas barreiras, diversos empecilhos, e até que eu comecei a olhar para isso, né? E foi quando eu tinha uma passagem, né, que eu ia para o Japão, logo depois eu tinha uma escala nos Estados Unidos, depois eu voltava para o Brasil. Mas como eu não precisava mais voltar para o Brasil, eu falei, eu acho que eu poderia ir dar uma passada pelos Estados Unidos. E aí, o que aconteceu foi que no meu coração eu queria isso, né, eu sentia esse chamado de ir, só que a minha mente falava, você tá louca? O que você vai fazer lá, né? E eu senti algum medo, assim, sabe? Um risco de diversas questões, né? O que você vai fazer lá? Mas, né? Questões em relação a dinheiro, onde eu ia ficar, muitas coisas que a minha mente estava ali processando, só que o meu coração dizia, vai, né? E aí eu queria alinhar isso dentro de mim. E foi aí, né, que eu num processo, né, eu recebi uma sessão e eu consegui olhar para tudo isso. Então, quando eu comecei a acessar essas informações, começou a me vir alguns sentimentos, né, algumas memórias ali em relação aos Estados Unidos. Então, eu comecei a acessar, era como se
fosse perigoso, como se fosse fisicamente perigoso estar nos Estados Unidos, como se eu corresse risco de vida, né? Foi uma sensação muito estranha e conscientemente na minha mente eu falava, como assim? Eu já viajei sozinha, né? Eu viajei para a Índia, eu viajava sozinha na Índia, como assim? Viajei de trem, fiz tudo. Como assim eu tô com medo de ir para os Estados Unidos? Como assim eu tô com medo de vida? Um país, né, tão seguro? Isso racionalmente não podia compreender, né? E aí eu comecei a mergulhar mais e mais nisso. E começou a vir uma sensação assim, como se crenças, né? Como se tivesse algo assim que me falasse: os Estados Unidos me faliu, os Estados Unidos me humilhou, né? Algo assim que vinha muito forte para mim. E eu, como assim, né? E aí eu comecei a compreender e veio, né? Logo muito claramente no processo de Segunda Guerra Mundial, né? A minha família, né? Minha descendência por parte toda a minha parte de mãe é japonesa. Eu morei no Japão, cresci no Japão por 13 anos. E minha família, né? Como muitos japoneses, migraram para o Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. E essa crença do Japão, né, da guerra do Japão, Estados Unidos, é algo muito forte, ainda assim, com muita dificuldade dos japoneses de compreender, né, que eles perderam a guerra. No Japão isso é algo muito reprimido, né, é algo que nem se fala, né, ninguém, assim, porque essa humilhação, né, de ter sido, de ter perdido a guerra. O japonês vê isso como uma humilhação muito grande e é como se isso nem existisse, assim, sabe? Não se fala muito disso e é muito, assim, no Brasil, né, depois eu vi até casos, né, meus avós compartilhando, meu bisavô brigava na rua dizendo que, não acreditando que o Japão tinha perdido a guerra, né, então sim, eu trazia isso tudo também dentro de mim, né, e a partir do momento que eu pude compreender que, nossa, eu tô criando todas essas barreiras na minha mente de não ir para os Estados Unidos por esse medo, né? Por toda essa história que eu carrego na minha genética, né? E que eu posso agora escolher, né? Que eu posso ressignificar dentro de mim, que é seguro para mim viajar para os Estados Unidos, que eu vou estar segura lá, né? Que eu não preciso mais manter tudo isso, né? É como se eu fizesse as pazes, né, com os Estados Unidos. O Japão dentro de mim fazendo as pazes com os Estados Unidos. É que eu posso vivenciar isso na minha vida hoje. E tá tudo bem. E ir para os Estados Unidos, lá foi assim um processo onde eu tive muita, assim, eu me surpreendi, porque todo o estereótipo que eu tinha do americano, né, também na minha mente, assim, as pessoas foram, a experiência que eu tive lá me deixou de boca aberta, assim. Talvez se eu não tivesse olhado para isso, muitas coisas poderiam ter acontecido reafirmando esse medo, porque todo medo, né, você tá criando ele, você tá atraindo tudo que você resiste, persiste, ele vai vir, né? Se você não consegue olhar para ele. Então, o medo também é uma frequência de manifestação, você está manifestando, né? E aí, quando eu pude viajar, enfrentar esse medo e realizar aquilo, mas olhando para isso, sabe? Não só passando por cima dele, mas olhando para isso. Porque quando você simplesmente passa por cima, né, e você continua ainda a vibrar naquele medo, você está manifestando aquilo. Então, olhar para o medo, ressignificar aquela memória, né? O que ele tá te alertando lá atrás, ressignificar isso dentro de você para que você não crie esse medo, para que você não manifeste esse medo, entende? Então por isso que é importante, porque a todo tempo você está manifestando e você está manifestando também com medo. Então, que perguntas você pode se trazer? Então, se pergunte, qual
qual é o meu medo? Do que é que eu tenho medo? Né? E é importante você entrar num estado de meditação para fazer isso. Tudo bem se você não sabe entrar em teta, mas como que se conecte com a sua essência, né? Se conecte com a sua respiração e vai mergulhar dentro de si, conversa com você mesmo. Por que é que eu estou sentindo isso? O que está acontecendo? E se coloca nessa situação, qual o pior que pode acontecer se eu vivenciar isso? Qual que é o pior? E depois, o que acontece? Né, você vai tentar mergulhar para aquele medo real, né, ali no fundo, o que é que está escondendo dentro de mim? E quando você chega ali, você começa a compreender e trazer os aprendizados, trazer uma perspectiva mais elevada em relação àquele medo, tá? Para solucionar, para dissolver aquilo. E aí aquele medo que você tinha antes, ele não provavelmente, na maioria das vezes, não vai estar mais ali, né, se você olhou direitinho para aquele medo real. Compreenda que tudo que o nosso subconsciente está guardando, né, seja um medo, um ressentimento, apesar de às vezes conscientemente não ser benéfico, não ser positivo para você, você não considerar isso positivo, no seu subconsciente ele pode ter uma utilização, né, um benefício, até mesmo uma doença. Né? Então, se questiona o que é que isso está me beneficiando. Né? O que isso ainda pode estar me beneficiando, me protegendo? Do que o meu subconsciente está me protegendo com isso? Se eu mantenho isso na minha vida? Como que eu posso trazer os aprendizados para que não precise ser mais dessa forma, possa ser de uma forma mais elevada? Tá? Então, quando você traz isso, esse medo já não tem mais utilidade. E tá seguro você liberar isso. Então, traga essa segurança para você. Porque se você mantém um trauma, se você mantém a dor de determinados ressentimentos, enfim, ele vai ter utilidade ainda. O seu medo vai estar te protegendo, ele vai ter utilidade ainda para estar lá se apresentando para você. Tá certo? É isso. Um beijo.